No arco dos exames Chunin, somos apresentados a diversos genins poderosos, alguns até mais impressionantes do que o Sasuke. Um desses ninjas foi o Gaara do Deserto, que inclusive foi um dos principais antagonistas daquela saga. Ele era tão poderoso que conseguiu derrotar o Rock Lee, e também deu muito trabalho para o Naruto antes de ser finalmente derrotado. No entanto, mesmo com todo esse poder, eu ainda acho que o Gaara dos exames Chunin é bastante subestimado, especialmente quando ele é comparado com ninjas de elite, como o Kakashi e o Might Guy. É possível que a derrota do ninja da Vila da Areia frente a Naruto e Sasuke tenha contribuído para este pensamento, mas é exatamente por esse motivo que vou te mostrar que ele era muito mais poderoso do que você se lembra. E se você curte vídeos como este, me segue, deixa o seu like e comenta aí. Além de Naruto e Sasuke, qual outro genin seria capaz de derrotar o Gaara nos exames Chunin? Bom, para começar, eu vou te provar que, embora o Gaara fosse apenas um genin na época que participou dos exames Chunin, a verdade é que ele já estava muito, mas muito além desses níveis. Se você perceber, existem vários indícios no mangá e nos databooks de que o Gaara já estava no nível de um Jounin. Não só isso, como estava entre os mais poderosos dentro desta categoria. Logo na primeira aparição do personagem, o mangá fez uma comparação direta entre o Gaara e o Kakashi. A situação era que os Irmãos da Areia haviam acabado de chegar para participar dos exames Chunin e já estavam arrumando confusão com as crianças da Folha. O Sasuke interrompe o Kankuro ao arremessar uma pedra na mão dele enquanto estava em cima de uma árvore, o que faz o ninja estrangeiro desafiá-lo para um combate. É aí que o Gaara entrou em cena, mostrando que estava na mesma árvore que o Sasuke estava sentado. No mesmo instante, o Uchiha mostra-se muito impressionado, pois não havia percebido que o Gaara estava ali também, dizendo que o ninja da areia estava no mesmo nível do Kakashi quando o assunto era furtividade. Seguindo em frente, temos a cena onde o Kabuto revelou algumas informações sobre os participantes dos exames Chunin. Quando ele mencionou o Gaara, mencionou que ele já havia concluído uma missão de Rank B, o que era impressionante para um genin. Não só isso, como ele também havia retornado de todas as missões sem sofrer um único arranhão. Para quem não se lembra, já havia sido explicado que missões eram classificadas com base na dificuldade de realizá-las. E missões de Rank B geralmente eram atribuídas aos ninjas de nível Jounin e possuíam alta probabilidade de confronto contra outros ninjas. Um exemplo seria a missão da Equipe 7 no País das Ondas, onde o Naruto e o Sasuke só não morreram enfrentando o Haku porque o garoto poupou a vida deles. E se você quiser saber mais sobre isso, eu já fiz um vídeo sobre. Então, depois de assistir esse, não deixe de conferir. Em outras palavras, o Gaara participou de uma missão onde precisou enfrentar outros ninjas e conseguiu completá-la sem um único arranhão, o que já prova que ele estava muito além do nível de um genin comum. Mas os feitos dele não param por aí. Na segunda fase dos exames Chunin, a Floresta da Morte, o Gaara conseguiu até quebrar o recorde do exame por mais de 4 horas, concluindo a prova em apenas 1 hora e 37 minutos. Isso foi tão impressionante que os examinadores concluíram rápido que cada um dos Irmãos da Areia superavam em muito as habilidades esperadas para um ninja de nível genin. De acordo com a Anko, o percurso completo da prova era de 10 quilômetros e ainda incluía animais selvagens, insetos venenosos e terreno hostil. Ainda assim, o trio fez tudo isso em tempo recorde como se fosse nada. E o Gaara, em especial, era ainda mais assustador por não exibir um único arranhão ou sujeira em suas roupas. Isso foi o suficiente para um dos examinadores dizer que tal feito seria impossível até para qualquer Chunin, reforçando a ideia de que o Gaara estaria, de fato, no nível de um Jounin. No capítulo seguinte, descobrimos que o Gaara derrotou um trio de genins da Vila da Chuva sozinho e sem o mínimo de esforço. Você até pode dizer que eles não eram tão fortes, mas seja sincero, qual outro genin daquela época conseguiria eliminar 3 adversários ao mesmo tempo com tanta facilidade? Eu até lembro da Tenten dizendo que o Rock Lee seria capaz de derrotar os genins do som caso não estivesse protegendo a Sakura. E o próprio Sasuke conseguiu derrotá-los facilmente ao usar o poder da Marca da Maldição. Mas convenhamos que esses eram alguns dos genins mais poderosos da Vila da Folha e muito provavelmente já estavam no nível de um Chunin. Em qualquer caso, isso não importa. O Gaara enfrentou ambos nos exames Chunin e provou ser o mais poderoso. O Rock Lee até protagonizou uma batalha épica contra o ninja da Vila da Areia, mas a verdade é que ele sequer conseguiu causar um dano real no Gaara, e ainda teria sido morto se não fosse a intervenção do Might Guy. Além disso, ainda arrisco dizer que o Gaara poderia ter matado o Lee até antes de ele abrir o 5º portão, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas o que dizer do Sasuke? Ele não conseguiu derrotar o Gaara? Bom, isso até pode ser verdade, mas você precisa levar o contexto em consideração. Primeiro que o Gaara era alguém com a mente totalmente perturbada.
Quando ele estava estável, ele costumava finalizar suas lutas assim que tinha uma chance. Mas diante de adversários que o desafiavam de alguma maneira, era o outro Gaara que despertava. Alguém totalmente sob influência do Shukaku e que preferia brincar com suas vítimas antes de matá-las de fato. Inclusive, é exatamente isso que o Gaara fez antes do Rock Lee acessar o quinto portão, atingindo-o várias vezes sem aplicar o golpe final. Contra o Sasuke, a intenção assassina do Gaara estava ainda mais intensa do que na luta contra o Rock Lee. O Kankuro e a Temari até comentam sobre isso algumas vezes antes e durante o combate. E embora pareça que o Gaara tenha ficado mentalmente estável no início da luta, a verdade é que ele estava mais instável do que nunca e até iria se transformar completamente no Shukaku, bem no meio da arena. Tamanha era a insanidade que ele estava naquele momento. E o detalhe é que foi justamente essa instabilidade mental que fez o Gaara perder aquela luta. O Sasuke até fez bonito ao mostrar que havia copiado o taijutsu do Rock Lee, mas todos perceberam que ele não poderia executar aqueles movimentos por muito tempo. E vimos como esses movimentos eram completamente inúteis contra a armadura de areia do Gaara. O próprio Rock Lee percebeu isso e precisou abrir os 8 portões para superá-la, ainda assim sem sucesso. E o Might Guy também chamou a atenção para esse ponto. O Sasuke jamais conseguiria derrotar o Gaara apenas com taijutsu. E embora o Gaara também tivesse um grande gasto de chakra com a armadura de areia, nós vimos bem que ele poderia mantê-la por muito mais tempo do que o Sasuke era capaz de manter sua velocidade. Tudo que o Gaara precisava ter feito era esperar o Uchiha se cansar para então derrotá-lo com sua areia. Ao invés disso, ele decidiu se transformar no Shukaku, o que deu o tempo necessário e liberdade total para o Sasuke usar o Chidori, algo que seria muito mais difícil caso o Uchiha precisasse se concentrar na luta. Bom, independente de qualquer coisa, o Gaara realmente perdeu o primeiro round contra o Sasuke, mas o segundo round, no qual ele usou o poder do Shukaku, o Uchiha não teve a menor chance de vencer. Só de ver a nova aparência do Gaara, o Sasuke admitiu que provavelmente precisaria da ajuda oferecida pelo Shino para vencer. E mesmo dando tudo de si, com direito a outros 2 Chidoris e até o uso da marca da maldição, o Uchiha precisou ter a sua vida salva pelo Naruto. E falando nele, tá aí outro ninja que só não morreu nas mãos do Gaara devido a circunstâncias muito específicas. Logo no início do combate, o Gaara afirmou com todas as letras que iria apenas brincar com o Naruto, mas o deixaria vivo para ver se ele abandonaria seus amigos. O Uzumaki até tentou usar seus clones das sombras, mas de nada adiantou. Depois, a única estratégia do Naruto que funcionou foi uma falha do próprio Gaara, que admitiu ter subestimado seu adversário. Dessa forma, ele sofreu um dano e não conseguiu se recuperar em tempo de lidar com os demais clones do Naruto, sendo forçado a se transformar por completo no Shukaku. Depois daí, nem preciso dizer que o Naruto só sobreviveu pelo poder da amizade, pois um instante antes de invocar o Gamabunta, ele mesmo admitiu que gastou todo o seu chakra nos clones. Enfim, o que eu quero dizer aqui não é que o Gaara era imbatível para ninjas de níveis inferiores ao dele, mas sim que, em todas as lutas que ele participou nos exames Chunin, ele tinha o poder bruto necessário para matar os seus adversários, e não o fez apenas por causa da sua instabilidade mental. Em matéria de poder, eu realmente acredito que o Gaara era tão forte quanto um Jonin e poderia muito bem ser um desafio até para os mais poderosos, como o Kakashi e o Might Guy. Mas e você? O que pensa sobre isso? Não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que gosta de Naruto. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.